Sansão revelando o seu segredo para quem? Dalila. Nós temos uma passagem em que Sansão, ele foi um dos juízes. Juízes é o principal elo histórico entre Josué e os reis. Depois que de Josué morre, até chegar o primeiro rei, que foi Saul, depois Davi, os reis de Israel, nesse período houve os juízes que julgavam sobre Israel. Entre ele, Débora, Baraque, Gideão, Jefté, e outros juízes. E Sansão foi um. Só que nesse período, Israel ficou no cativeiro, ficou nas mãos dos filisteus, porque Israel fez o que parecia mal aos olhos de Deus, e agora Israel é submisso de uma forma de escravidão na mão dos filisteus. Deus queria arrumar um meio, ele tinha os seus meios, e ele viu em Sansão, filho de Manoá. Sansão nasce, Deus fala, olha, o seu filho, não passe navalha na cabeça dele, porque ele será um nazireu. O que é o nazireu? É um voto que se fazia para servir a Deus, ou a vida toda, ou por um período. Então, sobre a cabeça de Sansão, não podia passar uma navalha, ou seja, cortar o cabelo de Sansão. E com essa força de Sansão, que era um mistério, né? Ninguém conseguia descobrir o porquê. Sansão casou com uma filisteia, os pais não gostaram, mas foi um casamento interessante, porque ele não chegou nem ter a mulher, né, com ele. Depois ele teve uma relação com uma prostituta, e depois ele encontra com Dalila. Muitos acham que Sansão casou com Dalila. Na verdade, ele não casou. Dalila, ela foi preparada para realmente chegar no segredo de Sansão. Os 5 príncipes dos filisteus, cada um ofereceu 1.100 pratas, então 5.500 pratas para Dalila conseguir arrancar de Sansão o seu segredo. E vocês sabem o final da história. Sansão acabou revelando o segredo, ele foi preso, e no templo de Dagon, quando fizeram uma festa para poder homenagear, né, o êxito dos filisteus, mas ali Sansão pediu misericórdia a Deus, percebeu que cometeu um grande erro, e Deus usou de bondade, ele encostou em 2 colunas do templo de Dagon, e ali ele conseguiu matar os filisteus, e diz a história que ele matou mais ele morto do que em vida os filisteus. E olha que com uma queixada e um jumento, ele sozinho chegou a matar 1.000 soldados dos filisteus. Então o homem realmente tinha uma força, uma coisa muito interessante. Mas a questão é o seu segredo. E o tema da mensagem hoje é: qual o segredo? Qual o segredo? Não era para ele ter feito isso, e ele fez. Vocês percebem que Jesus Cristo, por muitas vezes, ele fazia milagre, e é interessante, entre ele a transfiguração, a cura de Jairo, imagina um gago e mudo, surdo, e de repente eles ficarem bons, e Jesus dizia: não conte para ninguém. O que eles faziam? Você consegue imaginar uma pessoa que era uma pessoa que era gago, uma pessoa que era surda, uma pessoa que estava enferma, morta, e de repente fica bem, e a pessoa falou: o que aconteceu? E a pessoa dizendo: não posso contar. Você acha que eles faziam isso? A primeira coisa que eles faziam era sair correndo para contar. E por muitas vezes Jesus falou isso: não conte para ninguém. Claro que se for fazer um estudo profundo, um dos porquê, é porque na verdade Jesus não queria, para ele não era interessante uma grande multidão vir atrás dele pelo milagre, mas que viesse a ele pela cura, libertação da alma, entender o significado do porquê ele está aqui, da razão, da salvação. Era esse o propósito de Jesus. Mas falando do segredo de Sansão que foi revelado, falando de Jesus que dizia: não conte para ninguém, diz para mim se nós também não fazemos a mesma coisa. A gente chega em alguém e fala: olha, eu vou te contar um segredo, mas é só para você, mas você não conta para ninguém. Essa pessoa segura? Depende. Eu seguro. Vocês não sabem o que eu e a pastora escuta nesse gabinete. 20 anos ouvindo pessoas,
nesse ministério, de tantos anos que eu sirvo a Deus. Quantas coisas eu já ouvi e já guardei. E até de pessoas que às vezes saem falando mal da gente, mas eu fiz uma fidelidade com essa pessoa de não contar. Mesmo ela falando de mim, eu me calo. Porque eu fiz Mas quantas vezes você é convidado a uma pessoa de confiança? Olha, eu vou confiar em você, eu vou te contar, mas não conte para ninguém. Uma parte realmente não conta. Vamos dizer 30% não, e 70% conta. Infelizmente, assim são as pessoas. As pessoas, elas não conseguem segurar. E qual é o segredo? Nós precisamos aprender isso. Eu acho interessante também que às vezes a pessoa ela quer espalhar certa situação. Olha, já é o contrário. E ela sabe que ela não pode falar. O que ela faz? Ela usa o meio. Quem é esse meio? É o que conta. Eu vou contar para fulano porque, por exemplo, eu quero atingir a Karina. Mas eu não tenho coragem de falar direto para ela. Mas eu sei que a Nicole é fofoqueirinha. Ela vai falar. Então eu não consigo falar para a Karina. Não quero que chegue nem na Karina nem na Priscila. Mas eu vou falar. Nicole, eu vou confiar uma coisa. Eu vou contar para você. Mas não conta para a Karina. O que está acontecendo aí? Eu estou usando um meio, uma ponte, porque eu sei que ela vai contar. Ela é fofoqueirinha. Vocês estão entendendo?